melhor escritório de Jundiaí. Está acompanhando aqui, está fazendo já o elogio, a propaganda para vocês. Isso é legal. É o resultado de um trabalho bom, bem feito, com muita qualidade, atendendo exatamente a necessidade dos clientes. Obrigado pela participação de vocês, viu? Abrangência. Hoje a NFP, qual que é o limite de abrangência aí que ela tem em relação aos seus clientes aqui na região? Como é que funciona? Hoje é muito engraçado, hoje eu tenho clientes em vários estados e, lógico, a minha camada maior é na região de Jundiaí, Tá. mas eu tenho vários clientes de outros estados. Por quê? Porque hoje o nível tecnológico, a instrução, a estrutura do escritório para poder estar atendendo, nós temos clientes do Rio de Janeiro, nós temos clientes do Rio Grande do Sul, então assim, nós temos vários estados com assim, longevidade, com um distanciamento bem grande, mas porém que a gente consiga atender da mesma qualidade, por conta da infraestrutura tecnológica que a gente investiu aqui dentro. Porque na verdade é o seguinte, a história do escritório ela teve uma evolução, vamos dizer assim, o famoso pós-pandemia. Quando a gente estava na pandemia, a gente tinha uma estrutura de escritório, eu vou abrir só um leque para a gente explicar essa magia que a gente fez nesse período. Quando entrou na pandemia, nós temos uma estrutura de escritório local. Tá. Nós estávamos até em outro estabelecimento, não era aqui no prédio comercial que nós estamos locados hoje. E era um escritório térreo, escritório interno, os funcionários todos dentro dele, executando atividades, com um volume de papéis muito mais agressivos, obviamente, servidores internos, plataformas internas e tudo mais. Veio a pandemia, fecha o comércio, fecha a estrutura, fecha o escritório. Como que eu opero agora? E aí bateu aquele desespero e tal, daí eu falei assim, eu acho que agora a gente não pode ficar parado e vamos renovar. Coloquei a minha equipe em casa para o trabalho home office e eu tive que adaptar uma estrutura para poder atender. Naquele momento eu não tinha estrutura para poder atender o mercado home office. A gente mudou todo o layout do escritório naquele momento, isso foi em 2020. Nós mudamos todo o layout do escritório, desenvolvemos uma estrutura para poder atender online. Então nós mudamos o projeto do físico para o online. Sim. E dali eu percebi que existia uma oportunidade. Só que essa oportunidade ela vem com uma troca de confiança. Porque existe uma coisa que eu sempre posso passar para o meu empresário com experiência própria, porque a gente vivencia isso. Existe o desconforto do trabalho online? Sim, existe a preocupação do empresário para poder ingressar nesse trabalho online. Mas você tem que entender os dois lados e poder mensurar o trabalho do profissional, ele remoto. Obviamente, assim, tem profissionais que se adaptam, como tem profissionais que não se adaptam. E você tem como você poder identificar essa estrutura e poder ver se o profissional seu está se adaptando ou não. Isso é legal. E você conseguir acompanhar, eu sempre digo, o empresário tem que acompanhar o seu profissional de perto, você tem que vivenciar e trocar figurinha, transparência com o seu profissional faz a diferença. Porque aí você consegue entender como é que está a execução da atividade dele através do próprio olhar do teu profissional, você consegue identificar, porque você conhece a estrutura dele. E isso que a gente tentou, a gente fez esse tipo de desenho, no caso, eu ia falar aproveitando a pandemia, mas parece uma coisa muito pesada de falar. Mas no período de pandemia a gente fez essa transformação, mudamos o escritório físico para o escritório online. E como a gente fez essa mudança de estrutura remota, que foi até a pergunta do Rodolfo, nós entendemos que deu muito certo com a equipe. Então a equipe ela se adaptou. A produção, eu tive um aumento produtivo de mais de 15%. Então, assim, eu tive um aumento produtivo maior. Eu investi em mais ferramentas para poder atender a curto prazo. E aí eu falei assim, agora se é para a gente mudar, vamos mudar de vez. Aí eu mudei o ambiente, fiz uma ambientação diferente. Aqui o local que vocês estão, a gente alugou um prédio para o atendimento, a gente adaptou um local para poder atender o meu cliente. Se o meu cliente quiser vir fazer uma visita comigo, ele vai tomar um cafezinho aqui comigo. Super estrutura. Uma estrutura bem bacana. Mas se o meu cliente quiser que eu faça uma visita, vai ser um enorme prazer. E nós temos hoje uma estrutura totalmente em nuvem, criptografada, com segurança, atendendo a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bom. Então a gente tem isso configurado dentro do escritório para poder atender o meu cliente sem preocupação jurídica. Então a gente faz um contrato, a gente determina, a gente explica para o cliente, a gente passa para ele também a segurança que tem que ter para atender uma nova legislação hoje vigente. E a gente poder, eu falei para você, as ferramentas adequadas para poder atender a curto prazo.
Então, assim, ter equipe qualificada, ter ferramenta a curto prazo e resposta que dê com exatidão também a curto prazo, que ele consiga receber essa informação e dar tempo dele poder desenhar uma estratégia ao que ele está pretendendo representar. E a gente está sempre parceiro com isso. Perfeito. Eu queria conhecer um pouquinho hoje das áreas que a NFP Contabilidade oferece, atua, quando a gente fala desse sistema contábil. Então, hoje, os clientes podem contar com quais serviços direcionados a essa área de contabilidade aqui na NFP. Hoje nós temos o segmento contábil, nós trabalhamos também com o segmento fiscal, departamento pessoal, a legalização, que seria a legalização de empresas, então, por exemplo, para abertura de empresa, legalização no município, estado, federativo, legalização e a parte também de estrutura financeira, alguns segmentos a gente atende como um BPO. Então a gente pode fazer também um BPO financeiro para poder atender, né, ajuda as empresas a contas a pagar, receber emissões de notas fiscais. Então a gente tem hoje essa estrutura. Todos os departamentos, além de toda a estrutura que o departamento tem, nós temos as consultorias parceiras do escritório para poder atender até mesmo a parte jurídica. Obviamente, assim, a gente não segmenta a estrutura jurídica porque não é o nosso foco. O que a gente segmenta hoje a gente faz uma consultoria dentro da abrangência que tem, através da dificuldade que o cliente possui, para a gente poder entregar a solução com apoio jurídico. Das nossas consultorias hoje, nós temos 2 parceiros hoje de renome que nos ajuda a poder complementar isso. E a estrutura toda criptografada online que a gente determina o cliente. Além disso, o cliente também ele pode possuir um app do escritório, a qual ele, para poder entregar a informação, ele pode ter uma agilidade maior também para poder, nós recebemos a informação, ele ter e evitar o maior número de documentos possíveis, papéis físicos, evitar custo e garantir produtividade. E tudo muito mais prático, Muito né? mais prático e ágil. rápido.